Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. A gente está estudando aqui a carta de Efésios, Efésios capítulo 2. Ai, que coisa maravilhosa. Efésios 2, Romanos 8, tá na lista dos top, que eu gosto muito. Salmo 139, Salmo 37 e tantos outros. Mas a gente vai começar agora com mais profundidade ver os ensinos de Paulo nessa carta, tá? A gente vai ler do capítulo 2, versículo 1 até o 3, tá? E diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Paulo escreve essa carta para a igreja que estava em Éfeso, que chamam os Efésios, tá? Então, ele escreve a carta para cristãos, mas ele lembra as pessoas: olha, antigamente vocês estavam mortos. Olha só, é estranho essa conversa, né? Como que a pessoa estava morta se ela estava viva, né? Mas são mortos espirituais. Quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente. E todas as pessoas são pecadores. Então, todos nós morremos espiritualmente. Mas Cristo nos chama para viver uma nova vida com Ele. Então, todos nós estávamos mortos espiritualmente. Se você lembra de alguém que ainda não aceitou Jesus, sinto muito dizer: ela tá morta. Tem gente que nem gosta dessa conversa, mas eu tô lendo aqui, Paulo escreveu aqui, porque tá escrito na Bíblia, preciso explicar. Nós estávamos mortos espiritualmente quando nós vivíamos do nosso jeito, da nossa maneira de viver. E sabe quem mandava na nossa vida? O inimigo, Satanás, que governava a nossa vida. Antes da gente tomar a decisão de ouvir, a gente falou em vídeos anteriores, antes da gente ouvir o evangelho e crer no evangelho, nós vivíamos de acordo com a nossa vontade. A nossa vontade é o quê? Pecadora. E quem é pecador? Pai da mentira, o que quer nos levar para um lugar errado, ruim, é Satanás, o inimigo. Sei que tem gente que não gosta de ouvir nem de morte, nem de Satanás, mas é claro, nós precisamos saber. Porque até uma estratégia do inimigo, você pensar que ele não existe, né? Tipo, não existe, eu vou viver minha vida do meu jeito. Rapaz, menina, toma cuidado, porque existe uma força espiritual, do bem e do mal. O Espírito Santo e o inimigo. O Espírito Santo está para te ajudar, te convencer do pecado. E depois que você aceita Jesus, você tem o selo do Espírito Santo. A gente já viu isso. Mas o inimigo quer te fazer levar para o lugar errado. E as pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador, elas estão mortas espiritualmente. A gente só vai viver espiritualmente depois que a gente aceita Jesus. Começa a nossa vida, a vida eterna, que a gente vai viver depois com Deus, né? Então fala: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados e vivendo de acordo com as coisas do inimigo. Anteriormente, todos nós, ainda Paulo fala, eu também, né? Todos nós, olha, fala, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, vivendo do nosso jeito, do jeito egoísta, do jeito que o inimigo gosta, né? Vivendo sem se preocupar com as coisas de Deus, fazendo que nem aí para ninguém, né? E vivendo na vida de pecado. E quando eu falo vida de pecado, não vai pensar que é só prostituição, isso aí é pecado terrível. Não, a gente vivia numa vida de pecado que era contar mentira, passar o outro para trás, essas coisas assim, né? E vivíamos para satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo os desejos nossos desejos e os seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A gente não lembra? Um dos versículos que eu mais falo: o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte total espiritual, mas através de Jesus nós podemos ter vida eterna, nós podemos ter uma vida transformada. A 2 Coríntios 5,12, se eu não me engano, fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Quando você decide entregar sua vida para Jesus como Salvador e Senhor, você tem uma vida totalmente transformada. O Espírito Santo passa a morar em você e você não vive mais governado pelo pecado, pelo inimigo. Você passa a viver sendo um cristão verdadeiro, como filho, como filha de Deus e servo do Senhor. Lembra que eu falei sobre isso? Quando a gente decide entregar a nossa vida, a gente tem que decidir entregar a nossa vida para Ele ser o nosso Senhor, tá bom? Então vamos pensar assim: nós todos, Paulo fala, todos nós vivíamos do nosso jeito,
tá? E vivíamos do nosso jeito, é o jeito pecaminoso. Nós não conseguimos sozinhos, sem ter o Espírito Santo, viver uma vida de santidade. Você pode até tentar ser uma pessoa boazinha sem o Espírito Santo na sua vida, sem entregar sua vida para Jesus. Você pode até tentar, mas sinto muito dizer, não consegue. Mas com o Espírito Santo nós podemos viver uma vida totalmente diferente. Aquilo que a gente não conseguia fazer, talvez seja ler a Bíblia todos os dias, não conseguia resistir às tentações difíceis da vida, com o Espírito Santo, quando ele nos reveste, sela o nosso coração, nós somos transformados em nova criatura, que agora, pelo poder de Deus, que a gente falou no vídeo anterior, pelo poder de Deus, a gente pode suportar as tentações, ele nos ajuda a suportar as tentações. Lógico que às vezes você vai cair, porque você ainda está num corpo pecaminoso, você ainda tem um pouquinho da velha natureza, mas o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida diferente. Então, só para deixar claro, você estava morta. Você pode não gostar de ouvir isso. É claro a palavra, e não só nesse texto, em muitos outros textos. Nós estávamos mortos porque nós éramos pecadores, vivendo do jeito que nós queríamos e que o inimigo gostava. Mas através de Jesus, quando a gente decide ter uma vida nova, né? Quando a gente decide servir a Jesus, né? Aceita Jesus como nosso Salvador e Senhor, né? Normalmente a gente se batiza, né? E o batismo normalmente é por imersão. Batiza, quer dizer, enterrou aquela vida velha, né? É um simbolismo, tá? Enterrou a vida velha e agora eu nasci de novo. Eu tenho uma vida nova em Cristo, porque eu já estava morto, né? Mas todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou para vivermos uma vida totalmente diferente, para agradá-lo, para glorificá-lo, para espalhar o evangelho e viver uma vida em santidade. Então Deus está te chamando. Às vezes você ainda está morta, hein? Se você não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador e tem Ele como seu Senhor, você ainda está morta. Mas se você já está viva, vive uma vida não do seu jeito, vive uma vida para Deus, tá bom? Você estava morta e agora você está viva! Glorifique a Deus enquanto você está aqui no corpo, vivendo essa vida aqui, glorifique a Deus por isso, tá bom? E o próximo vídeo é o mais importante dessa carta. Fica ligada, nos próximos dias vai sair, que você possa assistir. Ai, coisa maravilhosa. Que ensino lindo que a gente tem na palavra de Deus, né? Você possa assistir, aprender e também depois compartilhar com as pessoas, tá bom? Compartilha, faz a propaganda aí da palavra de Deus, né? Para que ela possa chegar aonde o Senhor tem preparado também, tá? Um grande abraço, bem apertado, cheiroso. Curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.